Existem sinais que não gritam, mas protegem. Eles não chamam a atenção, mas mudam o rumo das coisas. Se você já sentiu que algo te guardou no momento certo, mesmo sem explicação, este vídeo vai revelar por quê. Nos próximos minutos, você vai conhecer 5 sinais claros que indicam quando Nossa Senhora intercede por você de forma real, silenciosa e constante. Este não é um conteúdo baseado em coincidências ou interpretações vagas. Cada sinal apresentado aqui revela um tipo específico de cuidado que atua no invisível, mas produz efeitos concretos na vida. Muitos vivem sob essa intercessão e nunca foram ensinados a reconhecer. Outros sentem algo diferente acontecendo, mas não conseguem dar nome. Hoje, isso se esclarece. Ao longo deste vídeo, você vai entender como a proteção se manifesta antes do perigo, como a paz surge quando tudo deveria desmoronar, como pessoas e respostas aparecem no tempo exato, como a fé se mantém firme mesmo no silêncio e por que certas situações negativas simplesmente não criam raiz na sua vida. Esses sinais não aparecem isolados. Eles se conectam e confirmam uma presença materna que age sem alarde. Permanecer até o final é essencial. Muitos reconhecem apenas um sinal e seguem sem perceber o conjunto completo. É o conjunto que confirma a intercessão. Sair antes é perder a confirmação mais profunda. Este vídeo foi construído para conduzir você do questionamento ao reconhecimento, sem distrações, sem exageros e com clareza espiritual. Se algo dentro de você já percebeu que não caminha sozinho, este conteúdo vai colocar luz onde antes havia apenas intuição. Preste atenção. O que será revelado a seguir não muda apenas a forma como você interpreta o que vive. Muda a forma como você caminha a partir de agora. Há momentos em que algo poderia ter terminado mal, mas não terminou. Situações em que o risco era real, o erro parecia inevitável, ou o caminho escolhido levava a um ponto perigoso, e ainda assim, nada aconteceu. Não houve alarde, não houve aviso prévio, apenas o afastamento silencioso do perigo. Esse é um dos sinais mais claros de intercessão, porque acontece antes que o medo se instale. Esse tipo de proteção não atua quando o problema já explodiu. Ela age antes. É por isso que muitos não percebem. O livramento acontece no invisível, no detalhe que muda o curso de um acontecimento, na decisão que não foi tomada, no atraso que parecia inconveniente, na mudança súbita de planos que depois se revela providencial. O sinal não está no susto, está na ausência dele. Muitas pessoas só reconhecem a proteção quando olham para trás. Ao rever situações passadas, percebem que estiveram muito próximas de algo que poderia ter causado dor, perda ou prejuízo profundo. O coração entende depois o que a mente não percebeu na hora. Esse reconhecimento tardio não diminui o sinal. Pelo contrário, confirma que a intercessão age sem precisar ser notada. Quando o perigo se afasta sem explicação, não há sensação de vitória, há continuidade. A vida segue. E justamente por seguir, o sinal passa despercebido. Mas a intercessão materna funciona assim. Ela não cria espetáculo. Ela guarda. Ela não chama a atenção para si. Ela preserva o caminho. Esse sinal também se manifesta quando decisões erradas não se concretizam. Algo que parecia certo não avança. Um acordo não se fecha. Um projeto não prospera. Um relacionamento não se estabelece. No momento, a frustração pode surgir. Com o tempo, a proteção se revela. O que não aconteceu foi exatamente o que precisava não acontecer. Outro aspecto desse sinal é o livramento emocional e espiritual. Situações que poderiam ter endurecido o coração, gerado amargura profunda ou afastamento da fé, acabam não criando raiz. A dor até toca, mas não domina. O impacto existe, mas não destrói. Há uma barreira invisível que impede que o mal se instale de forma definitiva. Esse afastamento do perigo não depende da percepção humana. A pessoa não precisa estar vigilante, preparada ou consciente. A intercessão atua mesmo quando há distração, cansaço ou fragilidade. Isso revela um cuidado que não exige mérito. Ele acontece porque existe uma presença que vela,
não porque alguém acertou sempre. É importante entender que esse sinal não elimina desafios futuros. Ele não garante uma vida sem dificuldades. O que ele faz é preservar a essência. Ele impede que o dano ultrapasse certos limites. O problema pode até se aproximar, mas não atravessa a fronteira que não deveria. Isso é proteção ativa. Muitos se perguntam por que certas pessoas parecem atravessar situações difíceis com menos perdas do que outras. Não se trata de favoritismo. Trata-se de intercessão constante. O perigo se aproxima de todos, mas nem todos são atingidos da mesma forma. Onde há intercessão, há contenção. Esse sinal também se confirma na repetição. Não é um evento isolado. Ao longo da vida, a pessoa percebe vários momentos em que algo foi contido, redirecionado ou interrompido sem explicação lógica. Quando esses episódios se acumulam, não há mais como atribuir apenas ao acaso. O padrão se torna claro. Reconhecer esse sinal muda a postura interior. A pessoa passa a caminhar com mais consciência e menos medo, não porque acredita que nada de ruim acontecerá, mas porque entende que não está desamparada. Essa confiança não gera imprudência, ela gera serenidade. Esse primeiro sinal prepara o coração para perceber algo ainda mais íntimo. Quando a proteção atua fora, ela também atua dentro. E muitas vezes, o próximo sinal não se manifesta na mudança do cenário, mas na mudança do estado interior. É quando a paz surge exatamente onde deveria haver desespero. Há situações em que tudo ao redor aponta para o colapso, mas por dentro, algo permanece firme. A pressão existe, os problemas são reais, as responsabilidades pesam, e ainda assim o coração não se desorganiza por completo. Essa paz não nasce da lógica, nem da negação da realidade. Ela surge de forma inesperada, silenciosa, sustentando o interior quando não deveria haver sustentação. Esse é um sinal profundo de intercessão. Essa paz não significa ausência de dor ou de preocupação. Ela significa contenção. A mente até reconhece o risco, mas o coração não entra em desespero. Há uma calma que impede decisões precipitadas, palavras impulsivas e atitudes que poderiam agravar a situação. Essa calma não é treinada, ela se estabelece, e muitas vezes surpreende até quem a sente. Quando o coração encontra paz em meio à pressão, algo importante está acontecendo no invisível. A intercessão atua como um amortecedor espiritual. Ela não remove a carga imediatamente, mas impede que o peso esmague o interior. A pessoa continua vivendo a situação, mas não é dominada por ela. O problema não ocupa todo o espaço interno. Esse sinal costuma aparecer em momentos decisivos, instantes em que uma escolha errada poderia trazer consequências duradouras. A pressão empurra para agir rápido, para reagir, para se defender. A paz surge e freia. Ela cria um intervalo entre o estímulo e a resposta. Esse intervalo é proteção. Ele permite discernimento onde haveria apenas impulso. Muitos confundem essa paz com frieza ou indiferença. Não é. O coração sente, se importa, sofre, mas não se perde. Há uma presença que sustenta sem anestesiar. A pessoa permanece sensível, porém firme. Isso é diferente de endurecimento, é equilíbrio. Esse sinal também se manifesta quando, mesmo cercada de opiniões, cobranças e expectativas, a pessoa consegue manter clareza interior. O mundo pressiona para decidir, para escolher lados, para responder imediatamente. A paz impede que a decisão seja tomada a partir do medo. Ela preserva a liberdade interior. É comum que essa paz apareça justamente quando alguém espera o contrário. Há pessoas que dizem não entender como conseguem permanecer calmas em situações que, antes, as desorganizariam completamente. Esse espanto é revelador. Quando a paz não pode ser explicada pelo temperamento ou pela experiência, ela aponta para algo além. A intercessão materna se manifesta muito por meio dessa paz, porque ela protege o interior. Enquanto o perigo externo pode ser contido por circunstâncias, o perigo interno precisa ser contido por presença.
Um coração desorganizado causa mais danos do que muitos problemas externos. A paz impede que o mal se instale por dentro. Esse sinal também preserva a fé. Em momentos de pressão intensa, muitos se afastam espiritualmente porque associam fé à ausência de problemas. Quando a paz sustenta o interior mesmo na dificuldade, a fé permanece viva, não como euforia, mas como confiança silenciosa. A pessoa não precisa entender tudo para continuar acreditando. Outro aspecto importante é que essa paz não costuma ser constante o tempo todo. Ela aparece nos momentos certos. Às vezes, vai e volta. Ainda assim, sua presença recorrente em situações de alta pressão confirma a intercessão. Não se trata de um estado permanente, mas de um sustento pontual que evita rupturas. Reconhecer esse sinal muda a forma como a pessoa lida com o próprio interior. Em vez de se acusar por sentir medo ou tensão, ela aprende a perceber quando a paz surge e a respeitar esse espaço. Esse respeito aprofunda a confiança e amplia a sensibilidade espiritual. Quando a paz aparece sem explicação, ela não pede aplausos, pede atenção. Ela indica que há cuidado ativo, mesmo quando nada mudou externamente. Esse cuidado prepara o coração para o próximo sinal, que não se manifesta apenas dentro, mas também fora. É quando pessoas, palavras ou respostas surgem exatamente no momento certo, sem terem sido buscadas. Há momentos em que a ajuda não vem do lugar esperado, mas chega exatamente quando é necessária. Uma pessoa aparece, uma palavra é dita, uma mensagem é recebida ou um conselho surge sem ter sido solicitado. Nada foi planejado, nada foi combinado, e ainda assim o efeito é preciso. Esse é um dos sinais mais delicados da intercessão, porque ela se manifesta por meio de outros, sem chamar atenção para si. Esse tipo de sinal costuma acontecer quando o coração já está sobrecarregado demais para procurar ajuda. A pessoa não pede, não explica, não expõe. E justamente nesse silêncio, algo acontece. Alguém liga. Alguém se aproxima. Alguém diz exatamente o que precisava ser ouvido. A coincidência é tão específica que não pode ser ignorada. O tempo, o conteúdo e a forma se alinham. A intercessão atua organizando encontros. Pessoas certas cruzam o caminho no momento certo. Não necessariamente para resolver tudo, mas para sustentar o passo seguinte. Às vezes, não é uma solução completa, é apenas uma direção. Outras vezes, é apenas a confirmação de que o caminho escolhido não está errado. Esse tipo de ajuda não elimina o desafio, mas impede que ele seja enfrentado no escuro. Palavras também carregam esse sinal. Uma frase simples ouvida em um contexto comum ganha um peso diferente. Ela toca fundo, esclarece, acalma ou desperta algo que estava confuso. A palavra não vem como discurso elaborado. Vem como chave. Abre algo que estava fechado por dentro. Esse efeito não é produzido por habilidade humana apenas. Ele aponta para uma condução maior. É importante notar que essas pessoas ou palavras não surgem de forma constante ou previsível. Elas aparecem quando o coração está mais vulnerável ou quando uma decisão precisa ser tomada. A intercessão não antecipa tudo. Ela age no tempo certo. Isso exige atenção. Muitas vezes, o sinal passa despercebido porque a pessoa não reconhece o valor do simples. Esse sinal também se manifesta quando alguém oferece ajuda sem saber exatamente o porquê. A pessoa sente um impulso de ligar, de falar, de se aproximar. Não entende bem a razão, mas obedece. Do outro lado, quem recebe percebe que aquilo chegou no momento exato. Essa troca revela um cuidado que ultrapassa a intenção consciente. Outro aspecto importante é que a intercessão pode usar pessoas inesperadas. Nem sempre vem de quem está próximo. Às vezes, vem de alguém distante, de um encontro breve, de uma conversa aparentemente casual. Isso impede que o coração se apegue à fonte errada. O foco não é quem trouxe a palavra, mas o cuidado que a conduziu. Essas intervenções não costumam ser invasivas. Elas respeitam o tempo e o espaço. Não forçam decisões, não impõem caminhos. Apenas iluminam.
A pessoa continua livre para escolher, mas já não escolhe no escuro. Essa iluminação é proteção, porque evita decisões precipitadas baseadas apenas na pressão. Reconhecer esse sinal também educa o coração a escutar mais. Não apenas pessoas, mas acontecimentos, leituras, lembranças. Tudo pode se tornar veículo de orientação quando há intercessão ativa. Isso não gera superstição. Gera sensibilidade espiritual. A pessoa aprende a discernir o que é apenas ruído do que é direção. Esse sinal revela algo essencial. A intercessão não age isolando. Ela age conectando. Conectando pessoas, palavras e momentos. Onde há intercessão, há rede de cuidado. Mesmo quando a pessoa se sente sozinha, ela não está desconectada. Esse cuidado por meio de outros prepara o coração para reconhecer um sinal ainda mais profundo. Há momentos em que nenhuma palavra externa vem, nenhum auxílio visível aparece, e ainda assim a fé não se apaga. Pelo contrário, ela permanece firme, sustentada no silêncio. Esse também é um sinal poderoso de intercessão. Há períodos em que nada de extraordinário acontece. Nenhum livramento visível, nenhuma palavra externa, nenhuma mudança concreta no cenário. Ainda assim, a fé não se apaga. Ela permanece. Não como entusiasmo, não como emoção intensa, mas como constância silenciosa. Esse é um dos sinais mais profundos de intercessão, porque sustentar no silêncio exige um cuidado ainda mais delicado. Muitos acreditam que a fé depende de sinais claros para continuar viva. Esperam confirmações frequentes, respostas rápidas, manifestações evidentes. Quando isso não acontece, sentem que algo está errado. No entanto, quando a intercessão está ativa, a fé não depende de estímulos constantes. Ela é sustentada por dentro, mesmo quando o exterior permanece igual. Esse tipo de sustentação se revela na capacidade de continuar acreditando sem sentir necessidade de provas imediatas. A pessoa não está empolgada, mas também não está afastada. Ela não entende tudo, mas não abandona. Essa permanência não nasce do esforço consciente, nasce de um amparo interior que impede o rompimento. A intercessão materna atua muito nesse nível. Quando não há sinais visíveis, ela preserva o vínculo. O coração não se fecha, mesmo diante da espera. A pessoa continua rezando, mesmo sem grandes respostas. Continua confiando, mesmo sem sentir consolo constante. Essa continuidade não é comum. Ela revela sustentação espiritual. Esse sinal também aparece quando a fé não se transforma em peso. Mesmo no silêncio, a pessoa não sente revolta profunda nem desejo de abandonar tudo. Pode haver cansaço, questionamentos e até momentos de dúvida, mas a fé não se rompe. Há algo que mantém o coração ligado, mesmo quando a mente não entende. Outro aspecto desse sinal é a fidelidade discreta. A pessoa não faz alarde da própria fé, não precisa provar nada a ninguém. Ela simplesmente permanece. Essa permanência é proteção, porque impede rupturas que seriam difíceis de reparar depois. A intercessão atua evitando que o silêncio se transforme em afastamento definitivo. É importante perceber que essa fé sustentada não é ausência de luta interior. Pelo contrário, muitas vezes ela convive com conflitos, inseguranças e incertezas. O sinal não está na ausência dessas tensões, mas no fato de que elas não vencem. O coração não se entrega ao desânimo total. Algo o mantém de pé. Esse tipo de sustentação também protege contra decisões espirituais precipitadas. Em momentos de silêncio, muitos tomam decisões baseadas na frustração. Abandonam práticas, rompem vínculos, mudam caminhos de forma impulsiva. Quando a fé é sustentada pela intercessão, a pessoa atravessa o silêncio sem destruir o que foi construído. Reconhecer esse sinal muda a relação com o tempo. A pessoa aprende que nem toda fase precisa ser preenchida com respostas. Algumas fases são de permanência. A intercessão garante que essa permanência não se torne estagnação, mas maturação. Algo está sendo fortalecido enquanto parece não acontecer nada.
Esse sinal também prepara o coração para lidar melhor com ataques e situações negativas. Quando a fé permanece firme no silêncio, ela cria uma base que impede que o mal se instale com facilidade. O interior se torna menos vulnerável a influências que tentariam desorganizar ou enfraquecer a caminhada. A fé sustentada sem grandes sinais é uma confirmação clara de cuidado constante. Não é ausência de resposta, é presença discreta. Não é abandono, é proteção silenciosa. Esse cuidado não chama a atenção, mas preserva o essencial. Esse sinal conduz naturalmente ao último reconhecimento. Quando a fé permanece e o interior é protegido, algo mais se torna evidente. Situações negativas até se aproximam, mas não conseguem criar raiz. O mal tenta se instalar, mas não permanece. Essa contenção final revela uma proteção contínua e ativa. Há situações negativas que se aproximam, tentam se instalar, mas não permanecem. O impacto até existe, o incômodo é real, porém o dano não se aprofunda. Algo interrompe o avanço. Algo impede que o mal encontre espaço para se fixar. Esse é um sinal forte de intercessão, porque não elimina a existência de ataques ou dificuldades, mas bloqueia sua permanência e seus efeitos mais profundos. Quando o mal não cria raiz, ele perde continuidade. Pode tocar a superfície, mas não domina o interior. A pessoa enfrenta desafios, críticas, injustiças, tentações e conflitos, porém nada disso define quem ela é, nem determina seu caminho. Há uma contenção silenciosa que limita o alcance do negativo. Esse limite não é imposto pela força humana, mas por uma proteção constante. Esse sinal se manifesta de várias formas: relações tóxicas que não prosperam, ambientes nocivos que não conseguem moldar o coração. Há influências que tentam desorganizar, mas não conseguem se estabelecer. Mesmo quando há proximidade com situações difíceis, o interior não absorve o veneno. O coração permanece preservado. A intercessão atua como um filtro espiritual. Nem tudo que se aproxima entra, nem tudo que entra permanece. Esse filtro não depende da vigilância constante da pessoa. Ele age mesmo nos momentos de distração, fragilidade ou cansaço. Isso revela um cuidado que não exige perfeição. Ele existe para proteger quando a pessoa não consegue se proteger sozinha. Outro aspecto desse sinal é a recuperação. Mesmo quando algo negativo atinge, a recuperação acontece de forma mais rápida e profunda. A pessoa não fica presa ao ressentimento, à culpa ou à dor por tempo indefinido. Há um movimento interior que conduz à restauração. O mal até passa, mas não deixa raízes profundas. Esse tipo de proteção também se manifesta na vida espiritual. Dúvidas surgem, questionamentos aparecem, mas não destroem a fé. Crises vêm, mas não rompem definitivamente o vínculo. O mal tenta confundir, afastar, desanimar, porém não consegue concluir seu objetivo. Algo sempre impede o fechamento completo. Reconhecer esse sinal exige atenção ao longo do tempo. Não é um evento isolado, é um padrão. Ao olhar para a própria história, a pessoa percebe quantas vezes algo negativo tentou se instalar e não conseguiu. Quantas vezes o desfecho foi menos destrutivo do que poderia ter sido. Quantas vezes o coração permaneceu mais íntegro do que o cenário sugeria. Esse padrão não significa ausência de sofrimento, significa limite ao sofrimento. O mal encontra resistência não na força pessoal, mas na intercessão constante de Nossa Senhora, que age como presença materna, protegendo o essencial e preservando o que não pode ser perdido. Essa proteção não anula a liberdade humana, mas ampara quando a liberdade é ameaçada. Há também um aprendizado que nasce desse sinal. A pessoa passa a confiar mais no cuidado invisível e menos no controle excessivo. Ela entende que nem tudo precisa ser combatido com esforço constante. Algumas coisas são simplesmente impedidas de avançar. Essa compreensão traz serenidade e diminui a ansiedade diante de ameaças futuras. Quando o mal não cria raiz, o caminho continua. A pessoa segue com marcas, mas não com prisões. Segue com memória, mas não com paralisia.
Segue com prudência, mas não com medo. Essa continuidade é sinal de proteção ativa, não de ingenuidade. Esse reconhecimento final fecha o ciclo dos sinais. Proteção que afasta o perigo. Paz que sustenta o interior. Ajuda que surge no tempo certo. Fé que permanece no silêncio e mal que não cria raiz. Juntos, esses sinais confirmam uma intercessão constante, discreta e eficaz. Agora, reconhecer esses sinais não é apenas observar o passado. É ajustar a forma de caminhar daqui em diante. Quando a intercessão é reconhecida, a gratidão se aprofunda, a vigilância se torna mais serena e a confiança cresce. Esse reconhecimento muda a postura interior e fortalece a caminhada. Chegar até aqui não é apenas ter ouvido um conteúdo completo, é ter passado por um processo de reconhecimento. Os sinais apresentados não foram escolhidos para impressionar, mas para revelar algo que já está em ação. Quando esses sinais são percebidos em conjunto, a caminhada muda. Não porque a vida se torna isenta de dificuldades, mas porque o coração passa a caminhar com consciência de cuidado. Reconhecer a intercessão não cria dependência cega. Pelo contrário, gera maturidade espiritual. A pessoa deixa de interpretar tudo como acaso e também deixa de ver Deus apenas em momentos extremos. Ela passa a perceber o cuidado no cotidiano, nos detalhes, nas interrupções silenciosas e nas preservações discretas. Isso transforma a forma de viver a fé. Quando a intercessão é reconhecida, o medo perde força, não porque o perigo desaparece, mas porque ele já não governa as decisões. A pessoa aprende a caminhar com mais serenidade, sabendo que nem tudo precisa ser antecipado ou controlado. Há uma confiança que não vem da certeza do resultado, mas da certeza do cuidado. Esse reconhecimento também aprofunda a gratidão. Não uma gratidão superficial, mas uma gratidão consciente. A pessoa passa a agradecer não apenas pelo que deu certo, mas pelo que não aconteceu, pelo que foi evitado, pelo que foi contido. Esse tipo de gratidão fortalece o interior e amplia a percepção espiritual. Reconhecer a intercessão também traz responsabilidade. Não no sentido de cobrança, mas de atenção. A pessoa se torna mais sensível aos sinais, mais cuidadosa com escolhas, mais aberta ao silêncio e mais respeitosa com os próprios limites. Essa atenção não gera ansiedade, ela gera discernimento. Há algo importante nesse ponto final. A intercessão não substitui a caminhada pessoal, ela acompanha. Ela não elimina decisões, ela ilumina. Ela não retira desafios, ela sustenta. Quando isso é entendido, a fé se torna mais equilibrada. Nem ingênua, nem dura. Confiante e vigilante ao mesmo tempo. Este conteúdo não termina aqui. Ele continua na forma como você interpreta a própria história a partir de agora. Olhar para trás com novos olhos permite compreender quantas vezes o cuidado já esteve presente. Olhar para frente com essa consciência muda a postura interior diante do que ainda virá. Se este vídeo ajudou você a reconhecer sinais que antes pareciam confusos ou invisíveis, permanecer conectado é uma forma de continuar esse processo de discernimento. Inscrever-se no canal permite que você tenha acesso a conteúdos que não exploram o medo, mas aprofundam a confiança. Curtir este vídeo também é importante, porque ajuda a levar essa mensagem a outras pessoas que talvez vivam sob essa intercessão sem saber reconhecer. Reconhecer o cuidado de Nossa Senhora não é um ponto de chegada, é um ponto de alinhamento. A partir daqui, a caminhada pode ser feita com mais consciência, mais serenidade e menos solidão interior. Siga atento, siga confiante. Siga com o coração aberto ao cuidado que não faz barulho, mas nunca falha.